Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral. Todos os tipos de religião têm seus fundamentos. Algumas se baseiam em diversas análises filosóficas, que explicam o que somos e por que viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé e outras em extensos ensinamentos éticos. Qual a religião que você se identifica e por quê? Bom, eu me identifico com a religião de matriz africana, né, que é o candomblé, né. Desde assim que eu fui criado com meu avô, né, sempre participei, né, no Caruru de Cosme Damião, né. E a partir daí, fui me tornando adulto e eu aí decidi, né, entregar o meu ori, que é a cabeça, né, dentro de um terreiro, né, logo aqui próximo, né, no distrito de Maria Quitéria, que tem como a pessoa o zelador da casa, Tata Odilei, que é o Urbano Barbosa, né, que é meu sacerdote. Né. É uma religião que me acolhe muito bem, principalmente porque não tem a discriminação, né, principalmente pela orientação sexual, né. Então, assim, sou bem acolhido, não sofro nenhum tipo de discriminação lá dentro da religião. Então, atualmente eu não me identifico com nenhuma religião, mas fiz durante muito tempo da minha vida parte da religião cristã, com um segmento mais específico na religião evangélica, mas atualmente sem nenhuma. Cristã, que eu me identifico, e por quê? Porque eu acredito que o fundamento de Cristo é o melhor, ele é o único e suficiente Salvador aqui para a Terra. Eu sou cristão católico, né, eu participo da igreja católica, e a minha identificação vem a partir dos meus pais. Me lembro em particular a minha mãe, que me levou para os primeiros sacramentos, né, com ele. Foi o batismo, primeira comunhão, depois eu fui amadurecendo quando passei pela crisma. O que te fez ter essa opção? O que me fez ter essa opção é que eu me identifico, né, com a religião, né, e vejo quantos meus ancestrais, né, sofreram, né, então tá ali louvando os meus ancestrais, eu me sinto assim revigorado, né, e cada dia busco compreender mais sobre essa opção. Então, quando a gente vai entrar nesses templos religiosos, muitas vezes eles ficam, na verdade, a maioria, na minha humilde opinião, dos representantes desse templo, eles se perderam. Eles esqueceram o que foi que Cristo ele pediu para que as pessoas fizessem. Então, isso se perdeu. Então, para mim, o capitalismo tomou conta da igreja, que era que Jesus destoava, né? Se a gente for pegar o que é Jesus Cristo e for botar nas palavras de hoje, Jesus Cristo era um comunista totalmente diferente do que a igreja prega hoje. Desde os ensinamentos, desde criança, eu fui ensinada a isso. Então, as experiências que eu tenho com Cristo são infinitas. Então, por isso, eu decidi, com a experiência que eu tenho com Cristo, a vivenciar tudo isso. Então, depois da apresentação a essa comunidade católica, meus pais, eu fui amadurecendo e aí dentro da igreja católica tem chamadas pastorais. E uma das pastorais que eu participei foi da juventude. E ali fez mais convicção do que eu quero nesse âmbito religioso. Na hora de votar, você leva em consideração a opção religiosa? Sim. Por quê? Né? Aqui na Casa da Cidadania de Feira de Santana, a bancada é toda formada 100%, podemos dizer, de evangélico. E nós do Candomblé não temos ninguém
né, lá no poder, para poder fortalecer qualquer movimento que venha ser referido ao povo de Candomblé, né? Como a Marcha para Jesus, né, tem uns palcos, né, que é gasto com dinheiro público, vem cantores de nomes e renome, né, tem um apoio da SMTT, Guarda Municipal. O Candomblé vai se fazer uma caminhada contra a intolerância religiosa. Nós não contamos com apoio de nada do poder público, nem com carro de som, né? O absurdo que aconteceu agora foi na Micareta, colocou o desfile de matriz africana 10 horas da manhã. Quem vai para a avenida em pleno sábado, 10 horas da manhã, prestigiar o povo, né, de matriz africana? Então aí nós percebemos o quanto é o descaso com o povo de Candomblé, né? E nós negros temos uma dificuldade em dialogar juntos para poder eleger uma pessoa dessa entidade para poder estar nos representando na Casa da Cidadania. Não, porque eu acho que a minha opção religiosa ela não deve interferir na vida de um todo. Sim. Porque eu acredito que por nós sermos da mesma religião, eu tenho ao que reivindicar. Então, se nós proferimos a mesma fé e nós declaramos e estamos vivenciando isso, que é a verdade em Cristo, então a partir da pessoa se declarar evangélica ou cristã, aí a partir daí eu já tenho um respaldo para cobrar os princípios. Então, para mim o exercício da cidadania é muito importante. Não é a primeira coisa que leva em conta a doutrina religiosa, mas enquanto católico acredito que a promoção à vida está dentro do que eu aprendi lá, nos sacramentos, na formação, e é isso também para mim uma referência na hora da escolha de um candidato ou uma candidata, seja qual for o pleito eleitoral. O que você acha da relação da ciência e a religião? Bom, essa pergunta aí eu vou trazer baseado, né, nesse livro essencial do Candomblé, né? Ele que me dá assim, um suporte, né, no dia a dia e compreender mais sobre a religião. Então, Fé e Ciência, segundo Allan Kardec, Dalai Lama e entre outros líderes, fazem um coro. Se a ciência desabancar algum ponto de fé, sem dúvida a opção é ficar a ciência. O Candomblé possui fundamentos próprios de trabalhos religiosos, energéticos, magísticos, contudo, eles não podem confundir-se com superstição e entre outros. Lado, a sua alta espiritualidade, muitas vezes ensinada de maneira analógica, simbólica, é continuamente explicada pela ciência na linguagem lógica, racional. A medicina das ervas, por exemplo, é complementar à do médico, com a formação universitária e vice-versa. Ambos dialogam e não se concluem. Então, essa resposta, né, da ciência com a religião fica aqui baseada nesse livro. E assim, na maioria das vezes, a ciência dentro do Candomblé, elas dialogam juntos, porque o orixá Ossanha era que fica responsável por a questão das folhas, e as folhas a gente usa, né, como elemento da natureza para fazer o que? Banhos, chá, para poder assim, tratamento de cura dentro do Candomblé. Então, a ciência é uma coisa, a religião é outra. Eu acho problemático quando a ciência ela vem para legitimar opressões. E a gente tem uma ciência que legitima opressões. E a ciência ela não deve interferir na religião, nem a religião deve interferir na ciência. São coisas ambíguas, que cada um tem o seu espaço e cada um vive na sua, que está todo mundo tranquilo. Eu acredito que tem tudo a ver. Quando a questão da ciência, ela se identifica como um todo em Cristo Jesus, porque tudo vem dele, por ele e para ele. Aí eu acredito aqui que eu tinha feito uma anotação que a ciência, nem tudo pode ser explicado à luz da ciência. Quando se esgota toda a possibilidade, então aí eu acredito que a partir da religião aí ele se rende. A ciência perpassa por onde nós temos como referência, porque o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho científico, né? Então a gente racionaliza também, amadurece a fé. E nós temos algumas encíclicas, né, na Igreja Católica, entre elas uma encíclica
que nós chamamos Fé e Razão, que é um texto que o Papa escreve e fortalece. Então é importante o diálogo entre o transcendente, que é a ciência lida muito com isso, e com a fé, que é também contextualizada. Por que existe tanto tabu entre os religiosos, os sem religião e os ateus? Bom, é porque nós, enquanto seres humanos, a gente fica muito preocupado com o outro. Porque o que é bom para mim, a gente acha que tem que ser bom para o outro. E às vezes não é bem assim. Cada um tem o direito de sim descobrir o que acha que deve seguir. Né? Então, assim, se eu sou do Candomblé, eu acho que João ou Maria, por exemplo, tem que ser também do Candomblé, porque a religião do Candomblé é bom para mim. Mas não é, então a gente tem que aprender a respeitar o espaço do outro e que, na verdade, ultimamente, nessa contemporaneidade, o que não está acontecendo. Eu acho que as pessoas esqueceram do que é conviver com outras pessoas. A gente é a única espécie animal que se preocupa muito com a vida do outro. E se a gente não se preocupasse com a vida do outro, com certeza a gente estaria em um país muito melhor, em um mundo muito melhor. E se a gente perdeu muito a prática da empatia, de ser empático com a dor do outro. A gente está aqui para julgar, está para botar a nossa verdade em cima do outro. E quando a gente faz isso, a gente perde todo o respeito que deveria ter. Eu acredito que é a questão do ensinamento. Eu acredito que quando você vivencia exatamente os princípios, não existiria esse tabu. Aí quando a gente começa a vivenciar isso, a questão do eu. Eu quero ser, eu posso ser, eu tenho, e aí as pessoas não se identificam. Por isso que existe esse tabu. Assim, os ateus, eu tenho amigos ateus, a doutrina nos apresenta algo para o segmento. Contudo, eu parto de uma lógica que o tabu perpassa de um não amadurecimento da fé. Porque quando a gente é amadurecido na fé, a escolha que a gente faz, o segmento que estamos anunciando, no caso, anunciar Jesus Cristo Salvador, não teria nenhuma dificuldade em relação a essa pergunta. Agora, na maioria da sociedade, há um tabu grande que eu prefiro ter uma outra linha de pensamento e de prática também. As pessoas ficam mais ou menos religiosas com o passar dos anos? Eu acho que não, porque quem tem uma dedicação religiosa, eu acho que já vem dos seus antepassados, dos seus pais, que vão passando de geração a geração. Porque, né, como tem um dito popular, que cavalo não aprende a esquipar depois de velho. Então, assim, se você já tem uma certa maturidade, que a sua ideia já está formada, então você não vai poder desconstruir essa ideia. Então, assim, hoje eu sou do Candomblé, mas eu já venho frequentando desde meus 7 anos de idade. Então, já foi passado do meu avô, né, que fui criado por ele, então eu dei seguimento. Né? Eu acho que as pessoas elas podem perder a religião, mas não a religiosidade, que são coisas diferentes. Elas não ficam mais religiosas, eu acredito que elas ficam mais resistentes. Mas por essa questão religiosa, eu acredito que não. Ao passar do tempo, não. Olha, com o passar dos anos, tem um salmo que diz que os cabelos brancos são sinais de sabedoria. Mas a gente percebe que tem algumas pessoas que estão iniciando a juventude e que tem muito mais maturidade do que alguns que já passaram da fase adulta. E a religião, ela também é alimentada. Quem não teve uma vida comunitária, quem não teve uma linha de formação religiosa, com certeza, em uma idade amadurecida, ela não vai ter um amadurecimento. Então não requer o tempo, requer a caminhada, e isso começa na família, começa na vida de infância, juventude e dentro de uma comunidade na qual, a primeira pergunta que vocês fizeram, eu escolhia hoje, de maneira muito tranquila, o cristianismo católico. Já pensou em mudar de religião? Até um momento não, eu penso cada dia me aprofundar, mas principalmente diante dessa estatística religiosa, dessa intolerância religiosa que está existindo, eu quero cada dia mais buscar me fortalecer dentro do Candomblé para poder assim estar defendendo.
Atualmente não, mas como a gente é fluido, né? Não sei se pra frente eu posso aderir ou não, mas atualmente não, justamente por causa das questões de que as pessoas, os representantes para mim, de todas as religiões, eles se perderam em pregar o que a gente deve pregar na Terra, que é o amor ao próximo, a empatia ao próximo. Não. Porque eu acredito que, desde o princípio, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não, da religião não, a resposta objetiva. Mas hoje eu dialogo com muitas outras religiões. Vocês estão fazendo com diversas temáticas religiosas. Todas que vocês estão pesquisando, eu tenho amigos. E tem duas palavrinhas hoje no século XXI que são muito bem apresentadas, que é o ecumenismo, o diálogo entre os cristãos, e o diálogo interreligioso, que é aqueles que não são cristãos, mas que fazem uma humanidade melhor. Por que os cientistas deveriam se importar com a religião? Porque eu acho que faz uma ligação, né? O mundo espiritual com essa questão do mundo, né? Bom, eles têm que fazer uma analogia, porque eu acho que ninguém vive sem nenhuma religião, entre aspas. Quem é ateu, por exemplo, é uma religião, né? Então os cientistas, eles procuram sempre, porque eles sempre descobrem coisas novas dentro da religião, né? Sempre vai trazer algo novo, né? Então por isso que eles dialogam juntos. Então, como eu já disse, né? A ciência é uma coisa, a religião é outra, cada um no seu quadrado. Mas se a gente for pegar exatamente essa pergunta, por que a ciência deveria se importar com a religião? Porque a ciência, ela tira tudo do povo. Todo conhecimento científico é um conhecimento que antes era um conhecimento popular. Então, por isso, a nossa sociedade, as pessoas, elas têm a necessidade de ter uma religião para se sentir confiante em tudo. Então, é importante que a ciência se preocupe com isso, mas que não invada o espaço. E aí, como eu estava dizendo, as pessoas, elas acharem que tem um título, que elas são melhores que os outros, mas não, a ciência ela é feita do conhecimento popular, da sabedoria popular. Porque quem criou tudo foi Deus, e a partir dele que todas essas coisas foram formadas. Tem um momento do encontro da ciência com a fé que a gente diz que há o transcendente. No mundo filosófico, né? Os primeiros pensadores, e ali a gente vê Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas chega um momento que o cientista ou a cientista, que ela não consegue responder, ela vai dizer, é um mistério, para não chamar de fé. Mas o cientista sensível, imagine na medicina quando alguém não tem cura. Alguns dizem, olha, recorra à sua fé. Então eu acho que isso é muito importante dentro do diálogo entre os seres humanos e as ciências, né? A teologia e a razão. O mundo seria melhor se todos pudessem, né, andar juntos, de mão dadas, né, para a gente ter força e lutar por coisas melhores. Aí o mundo seria melhor, né, se todo mundo tivesse amor ao próximo, né, se todo mundo estendesse a mão para quem está na situação de população de rua, por exemplo, nesse tempo do inverno, né, sem um cobertor. Se a gente pudesse dividir, às vezes, um pouco de alimento que nós temos na nossa casa com alguém, um copo de Nescau quente nessa frieza. Se as pessoas soubessem praticar o poder da empatia, a gente precisa ser empático com o outro. Se a gente não é empático, o mundo não melhora. Pronto, acabou. Fôssemos viver a verdadeira essência do amor, que é Deus. Eu acredito que o mundo começa melhor quando eu me autoconheço. Hoje o mundo tem em torno de 7 bilhões e meio de seres humanos. Estamos aqui nesse momento, mas como é que tem os outros continentes? E um continente que eu gostaria de citar, o continente africano. A gente vê o continente africano sempre com mazelas, mas a África está onde eu moro, está na minha família, está no colégio que você estuda, Carol, Jéssica, Isabela. E quando eu cuido do outro, aí eu tenho esse cuidado. Imagina as pessoas que estão em situação de rua, que é um campo que muitos de nós estamos. Então, para o mundo ser melhor, eu tenho que estar bem comigo, com o outro e com o espaço que eu convivo.